Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da Max 3D. Se você não me conhece, eu sou o Bruno Borges, técnico aqui da Max 3D. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a ferramenta ADOT, mais especificamente sobre os novos relatórios desenvolvidos pela fabricante Stack juntamente aqui com a Max 3D. Hoje nós vamos falar sobre o relatório de dispositivos conectados. Então, se você tem algum problema na sua rede, de saber quais são os dispositivos que são conectados aos computadores da sua rede, desde um pendrive, uma câmera, uma impressora, monitor, mouse, tudo que for dispositivo, for conectado a computadores da sua rede, você consegue tirar um relatório e saber, né, o que está sendo conectado, né? Então, ter esse dado, né, é muito importante. Esse relatório é um relatório diário que pode ser enviado por e-mail. O próprio sistema ADOT faz isso automaticamente. Então, todos os dias você vai ter um relatório atualizado de tudo que foi conectado, né, nos computadores da sua rede. Ok? Vamos dar uma olhada, né, e qualquer dúvida que você tiver, você pode comentar aqui nos comentários no YouTube, aqui embaixo, ou entrar em contato conosco através do site max3d.com.br. Lá você vai encontrar atendimento online, os nossos números, telefone ou abrir um ticket. E assim a gente vai poder conversar e trocar uma ideia a mais sobre o software ADOT. E caso você queira também fazer um teste, uma POC aí na sua empresa, você também pode entrar em contato conosco pelo site max3d.com.br e lá nós agendamos um teste totalmente gratuito para você, ok? Vamos dar uma olhada então nesses novos relatórios? Então, o primeiro passo para conseguir visualizar os novos relatórios do ADOT é que você tenha realmente o software ADOT instalado aí na sua rede. Para você conseguir testar, como eu comentei, você precisa entrar em contato conosco aqui na Max 3D. Então, pelo site, falando novamente, max3d.com.br, você vai ter todas as informações, ok? Então, qual a ideia do software ADOT, caso você não conheça ainda? O software ADOT ele é um software brasileiro, né, totalmente em português, voltado para inventariar, né, ativos de TI. Mas detalhe, ele não serve apenas para inventário. Aqui dentro a gente tem diversas funcionalidades que nós da área da TI precisamos. E muitas vezes nós temos 5, 6, 7 softwares diferentes, né, com logins e usuários. Então, cada questão que eu queira fazer eu tenho que entrar em um software diferente. Então aqui no ADOT a gente consegue globalizar tudo isso dentro de um software único. Então ele é muito fácil o manuseio, né? Ele é bem intuitivo e totalmente em português. Okay? Então o que nós temos aqui do lado esquerdo? Então, eu tenho aqui a estrutura, né? As árvores aqui do software ADOT. Então aqui eu tenho então um ambiente de teste, único e exclusivamente aqui para os vídeos. Então aqui eu consigo visualizar então os dispositivos que eu tenho conectado, né, para essa apresentação desse vídeo, ok? Vamos então para o conteúdo do nosso tema do vídeo de hoje, que são relatórios. Então, aqui os relatórios, eles já vêm com alguns relatórios default, né, algumas pastinhas, onde eu consigo estar visualizando, por exemplo, softwares, sites conectados, mas a ideia são visualizar os novos relatórios, né, que a Stack desenvolveu juntamente aqui com a Max 3D. Então a ideia vai ser uma série de vídeos, né, onde nós aqui da Max 3D vamos falar sobre esses relatórios. O primeiro vídeo, que é este, nós vamos falar sobre o relatório diário de dispositivos conectados, ok? Então eu posso vir então aqui dentro de relatórios, a pastinha novos relatórios. Se eu clicar aqui, eu consigo ver todos os novos relatórios que foram criados, né? E eu consigo também ter alguns dados que são bem interessantes.
Caso eu queira executar, né, o relatório, eu consigo fazer um agendamento ou executar ele no instante que eu queira. Eu não preciso, por exemplo, esperar até a data do agendamento dele para ter esse relatório em mão. Então, caso eu queira executar ele neste exato momento, eu posso executar. Ok? Então, ele tem algumas informações bem importantes aqui para nós. Então, como, por exemplo, o nome do relatório, se eu quero executar ele foi criado por qual usuário, né? Então, foi criado pelo administrador. É bem interessante que o software ADOT ele precisa de um usuário e senha, né? Então, comentando também, se você não conhece ainda o software ADOT, você pode ver que ele está aberto pelo navegador. Aqui eu estou utilizando o Google Chrome, né? Mas ele é uma aplicação local, mas que utiliza a interface, né, de um browser. Okay? Então você pode utilizar o browser que você achar melhor, né? Ele funciona com todos os browsers. Você pode escolher o que mais lhe agrade. Okay? Também temos aqui a última execução, o que é muito importante. Então, quando que ele foi executado pela última vez? Então, esse relatório foi atualizado dia 12/11/2016, você pode ver que é hoje, né, às 9h23. Então, seja agora há pouquinho, né, há poucos minutos atrás. Ok? Então, aqui eu tenho todos os dados e do lado esquerdo aqui eu tenho uns ícones caso eu queira, por exemplo, excluir e editar o relatório. Caso eu queira agendar, por exemplo, eu quero que esse relatório ele seja enviado por e-mail. Então, eu posso vir aqui nesse íconezinho que parece um calendário e agendar a data que eu queira que esse relatório seja enviado diariamente, né? Ele pode ser enviado diariamente, semanalmente, então todas segundas e quartas, né? Posso agendar, mensalmente, escolher um dia, todo primeiro dia do mês, né? Então, no primeiro dia do mês ele vai enviar um relatório, ou o último dia do mês, pode ser no caso ali dia 29, 30, 31, então eu posso escolher ali um dia específico, anual, né, ou uma data específica. Então, eu quero só uma data, não quero que esse relatório seja enviado diversas vezes, mas eu quero que ele seja enviado numa data específica. Também consigo agendar e, obviamente, embaixo aqui eu tenho o horário de envio do e-mail. Então, caso eu queira, por exemplo, diariamente, então todos os dias ao meio-dia, por exemplo, eu posso escolher somente ao meio-dia aqui e diário. Né? E na parte superior a gente consegue definir aqui um e-mail, né, para poder receber este relatório. Ok? Então a configuração ela é muito simples e bem tranquila de ser feita. Obviamente, se você já tiver o software ADOT instalado, é interessante essa questão do envio por e-mail. Lá em configurações a gente tem que configurar mais algumas questõezinhas ali do servidor de e-mail, mas obviamente isso aqui eu estou comentando para caso você já tenha o software ADOT implementado na sua rede. Lembrando, caso você não tenha a Max 3D que presta todo o auxílio, nós instalamos para você, damos uma introdução de como utilizar principais ferramentas, então todo passo a passo nós conseguimos lhe mostrar e você consegue fazer um teste, como eu comentei, totalmente gratuito, né? Gratuitamente. Então você consegue testar e realmente ver os benefícios do software ADOT. Ok? Então aqui é a configuração de envio por e-mail. Então, configurado, então lembrando que é necessário a configuração antes do SMTP, né? Então antes é importante fazer a configuração disso lá nas configurações do ADOT. Ok? Então vamos dar uma visualizada aqui. Então, caso eu queira clicar aqui em executar, ele já executa e nos mostra então este relatório. Como é um ambiente de teste aqui, você vai ver então que ele tem apenas alguns dispositivos aqui conectados, mas aqui então a gente consegue ver então o ID, né, então cada eventual dispositivo conectado, ele gera um ID para a gente conseguir ver o tipo do evento, a família do evento, então seja que tipo que ele é, a data que ele foi conectado, que nem por exemplo o último dispositivo conectado, aqui ele foi no meu servidor Max 3D, no dia 3/11/2016, às 15h23,
minutos e 9 segundos. Então, ou seja, ele é muito preciso, mostrando então horas, minutos e até segundos, né, que aquele dispositivo foi conectado. Então eu consigo ver aqui do lado a descrição, o que foi conectado então no dia 3. Então eu consigo ver que foi um mouse, né, então um mouse conectado. Ok? Então isso é bem interessante, é muito importante saber tudo que é conectado. E caso, por exemplo, se fosse um pendrive USB, o ADOT ele também tem ferramentas para poder monitorar dispositivos USBs, né? Então, caso aqui, ferramentas, controle de mídias removíveis, eu quero saber o que foi conectado e eu quero saber o que está sendo passado por esse dispositivo USB ou bloquear para que não consiga vazar nenhuma informação através de dispositivos USB. Então, tudo isso eu consigo fazer com o software ADOT. Okay? Então, se eu consigo monitorar aqui todos os dispositivos, como por exemplo esse segundo aqui da lista, do dia 21/9, né, no computador Max 3D Ti, eu tenho aqui informações que foi conectado a um dispositivo de áudio, um adaptador de áudio. Esse adaptador de áudio ele é um adaptador de ponta P2 para USB. Então, seja realmente neste dia foi conectado este adaptador. Então, ele mostra mesmo também os monitor conectado, dispositivo USB, uma HP, que é uma impressora, né, conectada através de um cabo USB. Então, todas as informações de dispositivos conectados você consegue ter com este relatório. Então, como eu comentando novamente, então, se você está tendo algum problema aí na sua rede sobre monitoramento, né, de dispositivos, eu recomendo testar o software ADOT. E caso queira, né, fazer uma impressão ou exportar este relatório aqui em alguns formatos, na parte inferior aqui do relatório eu tenho alguns ícones, como por exemplo o ícone da impressora, caso eu queira imprimir. Eu tenho um ícone para poder salvar em PDF, Doc, Excel, né, CSV. Então, ou seja, eu tenho vários formatos aqui que eu posso estar exportando. Ok? Obviamente, esse aqui é um relatório, né, diário, então vocês vão conseguir ter várias informações, como eu comentei também, ter as informações ali recebendo por e-mail. Ok? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Como eu comentei novamente, repetindo, você pode entrar em contato conosco aqui na Max 3D através do site max3d.com.br e solicitar uma POC, solicitar um teste aqui do software ADOT. Tá? Então, qualquer dúvida que você tiver, então, também pode colocar aqui nos comentários deste vídeo. E também se inscreva aqui no canal da Max 3D e curta os vídeos, né? Se inscrevendo você vai receber, né, os nossos vídeos, né, e essa coletânea de vídeos do software ADOT, né? Você vai ter mais informações sobre relatórios e todas as outras funcionalidades desse sistema incrível, ok? Então eu espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau!